gravação agora, mas... This call is now being recorded. Ó, agora está sendo gravado. Beleza. Como dizia eu, então a gente está trabalhando com matemática. Antes do nosso período de paralisação na sala de aula convencional, a gente vinha trabalhando com trigonometria. A trigonometria, né? Que é a metria nos triângulos. Não, trigonometria. E aí, para não ficar muito repetitivo para quem já assistiu a aula anterior, né? A gente vai direto para alguns pontos específicos. Deixa eu ver quem é que está aqui online para eu poder escolher alguém para perguntar, né? Vamos ver aqui. Temos hoje a Ana Paula, a Elisa, Esther, Camille, Marcos, Matheus, Taimara e Tainara. A Enelise saiu. Por que a Enelise saiu? Ah, Enelise. Não é para estar saindo não, Enelise. Não é para estar saindo não. Então vamos perguntar diretamente aqui para Ana Paula, que é a nossa primeira aqui da lista. Você está me ouvindo, Ana Paula? Sim, professor. Perfeito, Ana Paula. Ana Paula, temos um triângulo retângulo desenhado aqui. E como é que você pode me dizer que esse triângulo é retângulo? O que garante que ele é um triângulo retângulo? Eita, professor. Hum. Você consegue ver essa tela que eu estou escrevendo aqui? Não tô Ah, conseguindo ver. tá. Tá mostrando o teto. Não. Então procure outra tela minha. Clica aqui nesse mais 7 aqui, tá? Que tem outras pessoas, né? Procura uma em que está escrito matemática. É uma tela, tipo de caderno. Achou? Não, professor, não tá aparecendo aqui. Ah, aqui sim. Não tá aparecendo. Procura que você vai encontrar. Clica aí no mais 7. Você está acessando no celular ou é Sim, no celular. no celular, né? Então aqui na sua lateral direita devem ter outras telas minhas. Tem três. Eu não tô conseguindo entrar. Tá, vai mudando entre elas até você encontrar aqui tem essa do... Não é essa aqui. Ah, sim, achei. Achou? Hã? Ok, que bom. É essa aqui. Aí, beleza. Tá vendo o nosso triângulo aí? Sim, Beleza. Minha querida, o que que faz um triângulo ser um triângulo retângulo? Você recorda? não recordo, professor. Não recorda? Então você vai bem aqui, ó. Tem um negocinho chamado Google, tá? Aí você pode digitar assim. Uma outra tela. O que faz um triângulo errado? Faz um triângulo ser retângulo. Se fosse no celular, seria mais rápido ainda. No celular, eu cheguei ali assim, eu clicava aqui e diria. Até paralisar aqui um pouquinho. O que faz um triângulo ser retângulo? Né? Aí iria dar para nós aqui. Um triângulo retângulo, em geometria, é um triângulo em que um dos ângulos é reto. Então, olha só. Tem alguém querendo entrar aqui. Peraí. Tá? Então, aqui, ó. Você clicar,
Um triângulo é uma figura geométrica formada por três lados. Ele possui um ângulo reto, cuja a medida é de 90 graus, e dois ângulos agudos, menores que 90 graus. Olha a propaganda aqui, tá? Então, para um triângulo ser retângulo, ele tem que ser um triângulo que possui um ângulo reto, tá? Então, o que é um ângulo reto? É um ângulo que forma 90 graus, na sua conformidade. A outra pessoa chegando aqui. A Nelise está voltando. A Nelise voltou. Quando a gente volta para cá, pessoal, temos que lembrar o que é um ângulo. Um ângulo é a abertura formada entre duas retas, entre duas semirretas, entre dois segmentos de reta, entre dois alguma coisa aí. Quando você tem essa abertura, você tem o que a gente chama de ângulo. Essa abertura, ela pode ser maior ou ela pode ser menor. Como assim maior ou menor, professor? Olha só, gente. Ela pode ser uma abertura maior ou pode ser uma abertura menor. Conforme o tamanho dessa abertura, você pode... Opa, peraí. Tá. Voltei aqui no outro canal aqui que tem minha imagem. Conforme essa abertura, se maior ou se menor, você pode dar valor para esse ângulo. Uma das formas que a gente inventou, que a gente criou para poder determinar o tamanho de um ângulo, é comparar esse ângulo com uma circunferência. No caso, se essa abertura for maior, você vai ver que esse arco formado aqui na circunferência vai ser maior. Mas se essa abertura for menor, você vai ver que esse arco formado na circunferência vai ser menor. Por isso que o objeto, para medir o tamanho de um ângulo, ele é redondo, tem um lado que é arredondado, que é o nosso transferidor. Justamente para você poder saber qual o tamanho do ângulo que você está medindo ali. Ver que conforme eu mexo um dos lados, essa abertura pode ser maior ou menor, e isso acaba sendo registrado nesse arco aqui. Tipo como se fossem os ponteiros de um relógio, né? Você fixa um e aumenta ou diminui o outro. Ou o contrário, você fixa um e aumenta e diminui o outro. E aí você vai ser capaz de determinar qual o tamanho desse ângulo aqui, tá? Essa medida dos ângulos, ela pode ser determinada de duas maneiras. Ela pode ser medida em graus. Pode ser em graus. Ou pode ser em radianos. O que são os graus e os radianos? Os graus e radianos são unidades de medida de ângulos. Então, não é muito correto você falar, vou medir os graus ali daquele negócio. Não. Você vai medir o tamanho do ângulo. Aí, esse valor do ângulo você pode expressar em graus ou expressar em radianos. É como alguém que vai medir a distância de um ponto para outro. Ela pode expressar essa distância em metros, ou pode expressar em jardas, ou em polegadas, que também são outras unidades de comprimento. Tudo mede comprimento. Metros, jardas, polegadas. Mas cada uma delas é utilizada num sistema de numeração diferente. A mesma coisa aqui. Tudo, tanto graus quanto radiano, é para determinar o tamanho de um ângulo. Mas os graus é um sistema de medida e os radianos são outro sistema de medida, mas os dois podem ser utilizados. Apesar de, como eu disse, algumas pessoas acabam confundindo o nome e diz, eu vou medir os graus daquilo ali. Como que dissesse, eu vou medir os metros daquela pessoa. Você não mede os metros da pessoa, você mede a altura da pessoa e aí você pode expressar essa altura em metros. Eu vou medir os metros da minha casa. Você não vai medir os metros da sua casa, você vai medir as dimensões da sua casa, comprimento, largura, né? E você pode expressar essas dimensões em metros. Então, a gente não pode, nesse caso, fazer aquela figura de linguagem. Tem uma figura de linguagem que serve quando você troca uma parte pelo todo. Eu acho que é a metonímia. Eu não estou lembrado exatamente
Qual é a figura de linguagem que você troca a parte pelo todo? O que é essa parte pelo todo? É quando você fala, tipo, eu vou ler Machado de Assis, né? Aí a pessoa sabe que você não vai ler o Machado de Assis. Você vai ler um livro dele, um poema, alguma coisa do tipo. Então, às vezes as pessoas falam, eu vou medir os graus daquele negócio ali. Não, você vai medir o tamanho do ângulo e vai expressar em Acho que é graus. metonímia, professor, isso aí. É, deve ser, né? Você troca a parte pelo todo. Então, É. aqui não. Você vai medir os ângulos e expressar em graus ou expressar em radianos. Você vai medir a distância e vai expressar em metros ou em polegadas ou em jardas, por aí vai. Tá, então, para que esse triângulo seja um triângulo retângulo, é necessário que ele tenha um ângulo que forma 90 graus. Quando eu falo 90 graus, eu estou me referindo à abertura entre essas laterais. 90 graus, gente, é mais ou menos isso aqui. É mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos isso. Não deve ser exatamente isso, porque eu estou fazendo aqui a olho nu, mas é uma abertura que tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Ela vem, ela dobra e vai para o outro lado. Mas tem que ser perfeitamente reto. Tão reto que se a pessoa continuasse o caminho dela, se ela prosseguisse no caminho dela, para cá, por exemplo, né? Ficou torto. E se ela prosseguisse no caminho dela, esse outro ângulo formado aqui também mediria 90 graus. O ângulo de 90 graus, ele é chamado de ângulo reto porque ele pode fazer essa mágica. Aqui, desse lado, mede 90 graus. E do outro lado também mede 90 graus. Por isso ele é chamado reto. Quando você falar que ele é reto, quer dizer que ele não está caindo nem para cá e nem caindo para cá. Quando eu trabalhei no Marajó, eles não falavam cair, falavam cambar, né? Então, essa reta que está aqui desenhada, ela é de um ângulo reto, eu sei que ela é de um ângulo reto, porque ela não está, como o pessoal falava, não, aqui não, assim não. Assim também não. Ela não está nem cambando para cá e nem cambando para cá, né? Não camba para lá e nem camba para cá. Ela está perfeitamente reta aqui, formando um ângulo de 90 graus, tanto à direita dela, que é para cá, a direita dela, né? Tanto à direita dela, quanto à esquerda dela, tá? Forma 90 graus. E por isso que é chamado de ângulo reto. Quando você vai construir uma parede, você tenta fazer com que a parede fique perfeitamente a 90 graus em relação a um plano no chão. Quando você vai construir um prédio, você tenta fazer com que o prédio fique a 90 graus em relação a um plano no chão. Então, esse ângulo aqui, esse triângulo é um triângulo retângulo, porque ele possui um ângulo reto. E para a gente saber qual é o ângulo reto, eu de preferência... Meu filho está gritando ali em cima. De preferência, eu vou dar nome para os vértices aqui. Não é para os ângulos que eu vou dar nome, é para os vértices. Eu vou dizer que esse vértice aqui é o vértice A, esse daqui é o vértice B, e esse aqui é o vértice C. A palavra é vértice. 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 E é masculino, tá? O vértice. Não é feminino, é masculino. O vértice. Não é a vértice. O vértice. E aí tem o vértice A, o vértice B, o vértice C. O que é o vértice? É esse biquinho aqui, essa pontinha aqui é o vértice, tá? Essa pontinha aqui é o vértice. E aí o vértice pode dar nome aos ângulos. Você tem, por exemplo, essa lateral aqui, AC. Essa lateral, AB. A lateral AC com a lateral AB formam uma abertura entre elas. Essa abertura ABC, vamos chamar ela de ABC, tá? Vamos chamar de abertura ABC. Não, CBA. É a abertura CAB, né? Essa abertura aqui. Essa abertura aqui, eu tenho uma pergunta para vocês. Ela é maior ou menor do que essa aqui? Está fixada no C. Vamos chamar essa abertura abertura aqui de ACB. Nessa aqui, está fixada com origem no vértice A, por isso eu botei o chapeuzinho no A. Essa aqui está fixada com origem no vértice C, por isso eu botei o chapeuzinho no C.
E se a gente quiser simplificar ainda mais isso, né, a gente pode até apagar bem aqui o B e o C, e aqui o A e o C. E aí esse aqui vira o ângulo A e esse vira o ângulo C, tá? Porque aí fica com referência ao vértice de origem. Esse é o ângulo A, porque a origem dele é no vértice A. Esse passa a ser o ângulo C, porque a origem dele é no vértice C. Ângulo A, ângulo C. Eu sei que é ângulo porque tem esse chapéuzinho em cima. Então, o nome dele é ângulo, por causa do chapéuzinho. A, que é o nome do vértice de origem. Ângulo, que é o nome do chapéuzinho. C, que é o vértice de origem. Então, quando você vê escrito desse jeito, você já sabe que é ângulo C. Se eu escrevesse aqui, ó, ao lado, o que foi que eu escrevi? Eu escrevi ângulo B. Ângulo B. Tá? Se eu escrevesse assim, aí já seria reta AB. Reta AB. E se eu escrevesse assim, aí não seria reta, seria um arco. Arco AB. Arco AB. Então quer dizer que todo símbolo que eu coloco, uma palavra na língua portuguesa, tá? Esse símbolo que eu coloquei aqui em cima das letras não é apenas um chapeuzinho, não é apenas um circunflexo. É ângulo A, ângulo C, tá? Então tá, beleza. Quem é maior, o ângulo A ou o ângulo C? Ângulo C, professor. O ângulo C, perfeito. E para ser mais exato, esse ângulo C deve medir aproximadamente 90 graus. Isso quer dizer que esse ângulo C, que mede aproximadamente 90 graus, vou até botar um ponto aqui, né, para dizer que ele é um símbolo específico. Esse ângulo C é um ângulo reto. É um ângulo reto. Ana Beatriz, não, Ana Beatriz não. Ana Paula, de novo, minha querida. Me incomodar mais uma vez. Tem algum objeto aí próximo de você que tenha duas laterais que formam um ângulo reto? Peraí. Tem não, professor. Nadinha, Ana Paula. Nadinha. O que você está usando? Você está assistindo a aula? Só está assistindo ou você está anotando? Hã? Você está anotando a aula? Ainda não. Então você não está com um caderno na mão. Ah, sim. Está com o caderno na mão? Sim. Olha a capa do seu caderno. Ah, A capa do seu caderno tem quantas laterais? 4. E essas laterais formam uma abertura entre elas. Que ângulo é esse que é formado entre essas laterais? Quanto mede esse ângulo que forma entre as laterais? 90. Olha, 90. Então o ângulo de 90 graus está mais próximo do que você imagina. Você está assistindo a aula onde? Na sala, na cozinha, no quarto? Na sala. Na sala. Ok. Olha para a parede da sua sala. Olha para duas paredes onde se encontram duas paredes. Tá olhando? Eu tô olhando. Olhou? Ah, Essas duas paredes se encontram também formando 90 graus. Isso se o pedreiro for bom, tá? Se o pedreiro não for bom, não vai formar 90 graus de jeito nenhum. Tá? Se o pedreiro for bom, a casa tem um canto ali de forma 90 graus. Lógico, nem todo terreno tem laterais medindo 90 graus, tá? Ou formando uma abertura de 90 graus. Tem uma casa, por exemplo, lá no bairro Paraíso. Bem de esquina, assim, sabe? E aí a esquina, ela não forma 90 graus, aquela esquina. É uma esquina que forma menos do que 90 graus. Então a casa ela tem um ângulo formando um ângulo agudo, menos que 90 graus. Todo ângulo que é menor que 90 é chamado de ângulo agudo. Ok, Ana Paula, muito obrigado. Pode mutar aí de novo. Obrigado. Então, ó, ângulo reto, ângulo de 90 graus. Ângulo agudo, menos que 90. Ângulo obtuso, maior que 90 graus, menor que 180. Tá, perfeito. Então, esse triângulo é retângulo porque possui um ângulo reto. E o pessoal que viu também a aula anterior, viu que cada ângulo desse aqui ganha um nome. Ou melhor, ângulo não, desculpa, falei errado.
Cada lado desse aqui ganha um nome. Procurar uma pessoa aqui que possa me ajudar nessa hora. Bruna, minha querida, tudo bem? Você está aí, Bruna? 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 Bom, a Bruna não quer participar. Isso não é bom. Camille, você está aí, minha querida? Oi. Oi, beleza, perfeito. Camille, num triângulo retângulo, só vale para triângulo retângulo, para os outros não vale isso aqui, tá? No triângulo retângulo, cada lado ganha um nome. Você lembra dos nomes que os lados ganham, Camille? Não. Não lembra, Camille? Mas você estudou isso no fundamental, Camille. E estudou comigo também de novo no ensino médio. Tenta lembrar um pouquinho aí. É hipotenusa, Uhum. cateto oposto, Não, quase. Hipotenusa? lado oposto, Não, não tem oposto no nome. Não tem oposto no nome. Oposto não tem. Então, como é que se chama? cateto. Cateto. Perfeito. Então, um dos lados se chama hipotenusa e como se chamam os outros dois? Cateto. Catetos. Perfeito. Agora, olhando aqui para esse triângulo que está aqui na sua tela, Camille, qual desses três aí será a nossa hipotenusa? O lado AB, o lado AC ou o lado BC? AB. AB? Sim. Ah, ok, muito bom. Você está atenta. Isso é bom. Então, essa aqui é a nossa hipotenusa. O legal, pessoal, é que se eu rotacionar esse triângulo, para ver se pega só o que eu quero. Pegou só o que eu quero. Não sei se eu consigo rotacionar, deixa eu ver. Duplicar, alterar, girar. Se eu rotacionar esse triângulo, a hipotenusa também rotaciona. Porque tem gente que consegue, que acaba se acostumando a ver a figura só numa posição, que não consegue entender que se mudar a figura de posição, os elementos também mudam. Tem gente que diz, a hipotenusa está sempre em cima, que nem estava agora há pouco, né? Deixa eu voltar aqui para ver se vocês veem. Opa. Ih, não tá, tá apagando em vez de rotacionar. Que droga, depois eu ajeito isso aí. A hipotenusa está sempre em cima, né? E não é verdade. Olha aqui, a hipotenusa mudou, agora a hipotenusa está aqui embaixo. Né? Vamos girar novamente e voltar para a posição. Pronto. A hipotenusa está em cima, mas agora a pouco a hipotenusa estava embaixo. Ah, então a hipotenusa só pode ficar em cima ou embaixo? Não, exatamente, né? Vamos rotacionar mais uma vez, para ver se é isso que acontece mesmo. Gira, gira, gira. Vamos girar aqui agora apenas 90 graus. Olha aí. Agora a hipotenusa está para o lado direito da imagem, tá? E não para o lado esquerdo. Tá, ok. Agora isso vai bagunçar um pouco aqui a situação.
Vamos girar de volta. A gente rotaciona, mas depois de rotação tem que desrotacionar, dá mais trabalho. Voltando aqui, gente, desculpa a interrupção. Tá legal? Então, um dos lados chama-se cateto e, portanto, hipotenusa, e, por consequência, os outros dois são os catetos. Cateto, e esse aqui também é cateto, tá? Temos, então, uma hipotenusa e dois catetos. Mas aí, a hipotenusa sempre está contrária a um ângulo que mede 90 graus. Então, se a hipotenusa é esse aqui, isso significa dizer que o nosso ângulo que mede 90 graus é esse daqui. Isso sempre acontece. A hipotenusa sempre está contrária ao ângulo de 90 graus. Por consequência, também, os catetos vão estar de frente para os outros dois ângulos, tá? Por exemplo, esse cateto BC está contrário ao ângulo A. O cateto AC está contrário ao ângulo B. Aqui, ó, você tem o ângulo B aqui, ó, tá? O cateto AC está contrário ao ângulo B, um de frente para o outro, tá? Quando isso acontece, você pode usar um desses dois ângulos, o de 90 graus não vale, tem que ser um desses dois. Esses dois menores aqui, ó. Esse daqui ou esse daqui, você pode usar um deles dois como referência para dar um sobrenome para os catetos. Como assim sobrenome? Aqui nós temos, por exemplo, a Tainara e a Taimara. Não são a mesma pessoa, não é o mesmo nome, mas são homônimos, são nomes parecidos, tá? A Tainara com a Taimara. Eu não sei se é homônimo que fala, mas tem parônimo e tem outras classificações aí. Quando o nome é parecido é uma coisa, quando o nome é idêntico é outra coisa que chama, tá? A professora de língua portuguesa pode falar melhor sobre isso daí. Tainara e Taimara. Mas é para não confundir na hora que eu estiver chamando, se uma não soubesse se eu falei o nome dela ou da outra, por exemplo, eu falar assim, por favor, eu quero falar com a Taimara. Aí pode ter confusão. Ah, não, eu quero falar agora com a Tainara. Também pode ter confusão. Mas se eu falar Taimara Sofia, Sofia não é sobrenome, né? Arantes. Taimara Arantes, aí ela vai saber que eu estou falando dela. Se eu falar Tainara Lima, aí ela vai saber que eu estou falando especificamente dela. Então, quando eu falo o sobrenome, eu sou um pouco mais específico. No caso dos triângulos aqui, para ter sobrenome, para cada lado ganhar um sobrenome, eu tenho que usar um ângulo de referência, tá? Então, eu posso usar ou esse ângulo aqui, como referência, ou esse ângulo bem daqui. Vamos enxugar um pouco aqui nossa imagem, para a gente poder ter um pouco mais de especificidade no que eu estou falando. Tá? Ok. Vamos escolher um ângulo para referenciar. Vamos usar esse ângulo aqui de cima, esse ponto de vista aqui de cima. Vamos chamar esse ângulo de ângulo A. Pela ideia, pelo triângulo que a gente desenhou, né? Pela ideia que a gente desenhou, aqui é a nossa hipotenusa. Ok? Por quê? Porque está de frente para o ângulo de 90 graus, porque é o maior lado, tudo isso daí. Então, se essa aqui é a hipotenusa, então esse aqui é um cateto. Cateto. E se esse é um cateto, esse aqui também é outro cateto. Agora, Tainara Lima, minha querida. Você está me ouvindo? Tainara Lima. Tainara Oi. Lima. Oi. Aí, perfeito. Tainara Lima. Eu sei que às vezes aparecem outras tarefas para vocês fazerem enquanto estão assistindo a aula, gente. Mas lembre-se, vocês estão em sala de aula, vocês estão na escola.
E na escola, o pai de vocês, a mãe de vocês não pode chegar e dizer, menina, corta aqui essa batata, tá? Então, eu sei que isso é ruim, é difícil para eles entenderem, mas se for necessário, manda eles falarem comigo, tá? Vamos lá. Tainara Lima, minha querida. Usando esse ângulo A como referência, qual é o nosso cateto oposto? Quem é que está oposto para esse ângulo A aqui? É o lado da esquerda ou é o lado de baixo? Quem é que está oposto Eu a esse acho que é o lado ângulo? Oposto, da oposto. esquerda. Da esquerda. Oposto. O que é uma coisa oposta? Uma coisa oposta que é contrário a você. Quem é o meu oposto? É o meu contrário. Então, contrário. Quem é que está contrário desse ângulo aqui, ó? Tá de contra para ele. Lado da esquerda ou lado de baixo? Se Seria o de baixo? tivesse um menino olhando aqui, ó. Tiver um menino bem aqui, ó. Tá aqui um menino aqui. Ó, tá aqui um menino. E ele tá olhando. Esse é o ponto de vista dele. Esse é o ponto de vista do menino. Para esse menino, ele tá olhando para duas paredes, para o chão, né? Tá olhando para o chão aqui, ó. Isso aqui seria o chão. Esse aqui é o chão. E esse aqui é a outra parede lá. Para esse menino, qual seria o lado oposto? O chão ou a parede? A parede? A parede. Agora vamos fazer de outra perspectiva. Vamos dizer agora que esse menino está caindo. Ele está em cima da árvore. Aí, pum, ele caiu lá de cima da árvore. Quem é que está oposto a esse menino aqui? Ele está caindo. Quem é que está oposto a ele? O chão ou o ar? Ele está caindo. Quem é que está oposto a ele? O chão. Aqui o chão, ó. O chão ou o ar? O chão. O chão, né? O chão está oposto a ele. Então, o lado oposto sempre é o que está de frente aqui, ó. Esse é o lado oposto para esse menino, tá? Agora, e se eu mudar o menino de posição? Se eu pegar o menino daqui e levar ele para cá. Vamos rotacionar esse menino. Vamos girar esse menino aqui. Vamos girar esse menino 90 graus. Vamos girar o menino um pouco mais, que ficou esquisito. Tá aqui o menino. Tá aqui. Tá aqui o menino. Tá aqui o menino aqui. Olha a menina aí. E agora? Vamos dizer. Quem é que está oposto ao menino agora? O lado da esquerda ou o lado de baixo? Tainara. Da esquerda. O lado da esquerda agora está oposto ao menino. Então, gente, essa ideia de oposto depende do ponto de vista. Se você estiver observando aqui por cima, a partir do ponto A, lá em cima, deixa eu ligar aqui na tomada que o computador senão vai desligar. Aí acaba toda a aula. Ai, desligou. Desculpa, desligou aqui o computador. Eu devia ter ligado na tomada antes. Tem que esperar um pouquinho para poder religar aqui.
Já retorno, peraí. Isso é tipo quando a gente está na escola, aí falta energia. Aí o menino grita, "Aê!" Acabou a aula, não vai ter mais aula. Tá mais quando falta professor. É. É desse jeito. Não, porque o professor está presente. O que acontece é que faltou energia, entendeu? Entendi. Voltou aqui, tá voltando. Voltar para a sala. Aí, voltou. Você tá sem áudio, professor. Tá sem áudio. Alô, estão me ouvindo agora? Agora sim. Eita. Eu detesto quando eu começo a falar e tô falando sozinho. Que droga. Tá, voltando aqui. Então, eu tava falando que eu tive aula essa semana com um professor, que foi meu professor na universidade, né? O professor Pedro Sá. E aí ele nos lembrou sobre, por exemplo, a tabuada. Tem muitos alunos que não aprendem a tabuada e acham que nunca mais podem consultar na vida a tabuada porque aí fica vergonha, né? Dá vergonha consultar. Não, pelo contrário. Quando você está aprendendo uma coisa,
Uma das maneiras de você aprender aquilo é consultando. Então, se você não domina ainda a tabuada, é sempre bom você consultá-la de novo para ver se você passa a dominar aquilo. Você passa a consultar tanto que depois de um tempo você até aprende por consultas, pelo excesso de consultas, né? É verdade, tem uma mãozinha aqui agora. Olha, agora que eu vi a mãozinha aqui. Muito bem. Legal, seu Marcos. Muito bem. Eu que devia ter olhado aqui para a tela, que eu estava sem áudio. Tá. Peraí. Como é que volta? Tá, ok. Vamos lá. E aí a mesma coisa aqui, a mesma coisa que acontece aí com a ideia do cateto oposto. Se você está travado aqui na ideia do cateto oposto, qual desses é o cateto oposto? Você tem que treinar de novo. Você vai precisar consultar algumas vezes, você vai precisar olhar algumas vezes, mas depois que você treinar bastante, você vai se acostumar àquilo. O que não pode é você ficar sempre dependendo desse mecanismo da consulta. Mas, por exemplo, eu estou sentado aqui na minha cozinha. Oposto a mim está a geladeira da cozinha. Eu estou sentado aqui, ó. Vocês atrás de mim tem a parede, ali na minha frente tem a geladeira. Então, quem é o oposto? É quem está de frente para você. Quem está de frente para o seu ponto de vista. Você tem que se colocar naquela posição, como se você olhasse através daquele ponto. Aí você vai saber o que é oposto e o que é adjacente. Nesse caso aqui do menino, o menino está aqui. Então, de frente para o menino, esse lado. Então, esse lado é o lado oposto para o menino. Mas se o menino estivesse aqui em cima, qual seria o lado oposto? Seria o lado de baixo aqui, que seria oposto para o menino que estaria aqui em cima. Tá? Então, tudo é uma questão de ponto de vista. O nome oposto e adjacente só é colocado no ângulo depois que você tem um ponto de vista. Se eu colocar o ponto de vista do ângulo A, esse aqui vai ser o cateto. Esse aqui de baixo vai ser o cateto oposto ao ângulo A. Agora, se eu usasse esse outro ângulo aqui, vamos chamar esse outro ângulo de ângulo B. Para o B, o cateto oposto já vai estar aqui, ó. Aí alguém vai dizer, oxe, tem dois catetos opostos? Sim, assim como também tem dois catetos adjacentes. Tudo é uma questão de ponto de vista. Esse é cateto oposto? É sim. Cateto oposto ao ângulo A. E esse é cateto oposto? Também é cateto oposto. Mas é o cateto oposto para o ângulo B. Se eu for... Professor, Oi. aqui no meu celular, a tela do senhor tá toda preta. É porque você tem que procurar a tela em que eu estou compartilhando a tela, tipo um caderno. Troque aí o perfil, vai procurando um outro perfil meu em que não tá a tela preta, tá uma tela de caderno. Vai clicando nos... Deve ter 3 telas minhas. Clica nelas e aí você vai encontrar a tela em que eu... Só tá aparecendo duas aqui. Aqui aparece o teto e a tela preta. É mesmo, é? Vai mais 8, Taimara. Mais Você, 8. você está apresentando. Eu estou apresentando. Aí você vai ter... Se você clicar no mais 8, você vai ter 3 eu aí. Tá? E aí, o eu que você está procurando é o do eu que está mudo. Aí você clica nas 3 bolinhas e clica em fixar, que você vai ver. Ah, tá. Agora foi. Achou? Achei. Tá. Ok. Então, ó, do ponto de vista do menino aqui, do ângulo B, esse é o cateto oposto. Do ponto de vista do A, esse aqui é o cateto oposto. Então, a ideia de oposto depende do ponto de vista que você vai utilizar. Quando você vai desenvolver um problema, tem vezes que você tem que ficar alternando o ponto de vista. Uma hora você está olhando a parte daqui, outra hora você está olhando a parte daqui. Então você tem que lembrar que, dependendo de onde você vai estar olhando, você vai ter um lado oposto diferente. E aí, quando você tiver um lado oposto, você vai ter um lado adjacente. No caso aqui se eu usar só o ponto A como observação, se eu usar somente o ponto de vista do A, então
Aqui embaixo é o cateto oposto para o A. E aqui vai ser o cateto adjacente. Para quem? Para o A também. Por quê? Porque para o B o adjacente não é lá. Tá? Para o B o adjacente já fica aqui embaixo. Tá? Então, tudo vai depender do ponto de vista que você está observando. Ok. Dito isso, a gente pode ir mais adiante um pouquinho. Vai mais para frente, né? Ok, bora lá. Para que a gente vai utilizar a ideia de trigonometria? Na aula anterior, eu dei o exemplo do menino que jogava a bolinha de lama um no outro. Agora eu vou dar um exemplo ainda melhor. Vamos colocar aqui um artilheiro. Vai matar o passarinho dessa vez, pô? Não, dessa vez não. Eu vou colocar aqui um artilheiro. O que é um artilheiro, gente? Alguém sabe o que é um artilheiro? Ah, vocês não sabem o que é um artilheiro, né? Era um jogador que fazia muito gol. Pô. Pois é, tá errado. É um jogador que faz muitos shots, ou chute, né? Na verdade, eu acho que a pronúncia é shot. O que é um shot? Ou um chute? Hein? É um shot? Não é aquela dança. Vamos ver a pronúncia? Shot. Ah, shot. Shot. E o que é um shot? É um tiro. Um tiro. É um tiro. Quando você faz um gol, você está dando um chute, você está dando um tiro, tá? Então, fulano chutou a bola. Inclusive, acho que essa palavra chutar, ela é aportuguesada. Vem do inglês chute, né? Porque o futebol foi criado na Inglaterra. Inglês shot. E aí, então, a pessoa estava chutando a bola, estava chutando a bola. Então, acho que a palavra chute em português vem derivado do shot em inglês. Posso estar enganado, né? Então, o artilheiro é o jogador que dá muitos shots e, portanto, faz muitos pontos. Esse é o artilheiro. E shot também é tiro. Então, nas Forças Armadas, o artilheiro é o responsável por dar os tiros. Principalmente tiros com armamento pesado, tá? Então, um artilheiro é aquele que dá os tiros. Então, tem aqui um artilheiro, e esse artilheiro vai dar 2 tiros. O primeiro alvo está aqui. Vamos botar 300 metros de distância do artilheiro. O segundo alvo está bem aqui, a 100 metros de distância. A 100 metros de distância do primeiro alvo. Tá? A distância entre o primeiro e o segundo alvo é de 100 metros. E a distância do artilheiro para o primeiro alvo, daqui para cá, são 300 metros. Tá? É a distância entre eles. Nas técnicas de artilharia, é muito importante que você tenha armas de precisão. Então, normalmente, quando você tem um armamento, você pode rotacionar o armamento em um eixo de acordo com uma angulação específica. É dado para você, olha, rotaciona tantos graus na sua arma. Aí você faz a rotação da sua arma a tantos graus. Então, esse artilheiro aqui, ele pode dar um tiro no primeiro alvo aqui. E aí ele rotaciona a arma tantos graus, vamos dizer 30 graus. E aí ele dá o segundo tiro, no segundo alvo que está a 100 metros do primeiro alvo, tá? Rotaciona a arma 30 graus e aí dá o segundo tiro no segundo alvo. O segundo alvo está aqui, ó, segundo alvo.
Eu acho que esse exemplo fica melhor, né, Marcos? Do que matar o passarinho, né? Melhor do que matar o passarinho, coitado. É verdade, bem melhor. Tá aí, o artilheiro vai dar 2 tiros. Um primeiro a 300 metros, no alvo que está a 300 metros dele. Aí ele vai rotacionar e vai dar o segundo tiro no segundo alvo. Com essas informações que estão aí, eu sou capaz de descobrir várias coisas. Por exemplo, se eu, de repente, não soubesse quanto é a distância entre os dois alvos, só sabendo a distância do artilheiro para o primeiro alvo e quanto ele rotacionou, eu sou capaz de descobrir quanto é que está, a que posição está, a quantos metros de distância está o segundo alvo, né? Só com essas duas informações, a distância para o primeiro alvo e a angulação de rotação da arma, eu sou capaz de determinar onde é que está o segundo alvo sem problema nenhum. Se eu já soubesse quanto é essa distância aqui, dava também para descobrir quanto é que é essa distância do artilheiro até o segundo alvo, essa distância aqui, ó. Dava para eu descobrir essa distância aqui também, só com essas informações. Então, basicamente, a trigonometria, ela surgiu para resolver certos problemas de cálculo de distância. E ela é muito empregada, foi muito empregada e continua sendo muito empregada na artilharia. Nas guerras anteriores, em que a artilharia era de curta distância, 300 metros pode ser considerada curta distância, tá, gente? De curta distância, era muito importante você conhecer de trigonometria, um pouquinho de trigonometria, para você acertar o alvo com mais exatidão. Hoje em dia, não. Os mísseis balísticos, eles voam 200 mil quilômetros de distância. Então, além da trigonometria reta, né? Você tem que aprender também a trigonometria curva. Porque, afinal de contas, a Terra é curva. Então, se você dá um tiro numa posição do planeta, você espera que o míssil caia na outra posição, você tem que considerar nesse seu cálculo a curvatura da Terra também. Aqui não, a gente está trabalhando com trigonometria plana, em curtas distâncias, né? Então, como a distância é curta aqui, não tem problema a gente fazer esses cálculos que vão dar uma aproximação muito boa, tá? Então, para isso que serve a trigonometria, para medir distâncias, para determinar angulações, e a gente vai desenvolver nossas fórmulas baseadas nesses padrões aí, de cálculo de distância e cálculo de angulação. Olá, quem é que chegou? É o Kesley, é isso? Deixa eu olhar aqui. É o Kesley. Kesley, eu estou com a turma 202. Se você for dessa turma, pode ficar. Se não for, também pode 201 ficar. sou. Tá, se você... Ah, com a turma 201 que eu tô, é? É. Ah, tá. Eu estou com a turma 201. Se você for dessa turma, você pode ficar. Se você não for, você pode ficar também. Mas a aula da próxima turma é somente às 10h15, tá? Continuando aqui. Para isso, a gente tem alguns teoremas e algumas fórmulas matemáticas que podem ser utilizadas para esses cálculos de distância, gente. A primeira que a gente viu, né? A gente viu na sala de aula, é o Teorema de Pitágoras. Eu acho que vocês devem lembrar. É o TEL do Pitt. É o TEL do tio Pitt. Tá? O Teorema do Pitágoras diz que existe uma relação matemática entre essas três laterais. Diz que se eu pegar a lateral chamada hipotenusa, o valor da lateral chamada hipotenusa e elevar ao quadrado, eu vou encontrar exatamente o valor de um cateto ao quadrado mais o valor do outro cateto ao quadrado. Interessante, né? Nesse desenho que a gente fez aqui, considerando que esse ângulo daqui mede 90 graus, isso quer dizer que essa lateral é que é a hipotenusa. É a maior, é a que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui é a nossa hipotenusa. Portanto, os outros dois são catetos. Esse é um cateto e esse é outro cateto também, tá? Dois catetos. Uma hipotenusa e dois catetos. Então, o que o teorema diz é que o valor dessa hipotenusa ao quadrado, o tamanho dela ao quadrado, vai ser idêntico ao tamanho desse cateto ao quadrado, mais o tamanho desse cateto também ao quadrado. Então, eu posso usar essas informações para medir o tamanho da hipotenusa, para saber qual a distância do artilheiro até o segundo alvo, né? Ficaria mais ou menos assim.
A hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 300 ao quadrado mais... Ih, fechou. Sem querer, desculpa. Voltei aqui. 300 ao quadrado mais 100 ao quadrado. E quando eu clico aqui embaixo, acaba aparecendo para fechar. 300 ao quadrado mais 100 ao quadrado. 300 ao quadrado é 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado, pessoal? Não. 9, então é 900, né? Então vai ficar aqui a hipotenusa ao quadrado vai ser 900. E 100 ao quadrado é 1 ao quadrado, né? Não, desculpa. Tem mais 2 zeros aqui, já ia errar. Não é 900, é 90.000. São 4 zeros, é 2 do 300 e mais 2 do outro 300. E 100 ao quadrado vai dar 10.000. Somando, tudo isso vai dar 90 com 10, vai dar 100.000. Quer dizer que a hipotenusa ao quadrado é um número que ao quadrado vai dar 100.000. Que número que ao quadrado vai dar 100.000? 100 ao quadrado? Não, com certeza não. É um número que é maior do que 300. Por que eu sei que é maior que 300? Porque essa hipotenusa aqui é o maior lado. Se um dos lados mede 100, 300, então com certeza a hipotenusa é maior do que ele, tá? É alguma coisa maior do que 300. Para eu saber o valor mais exato, eu posso usar uma calculadora aqui sem probleminha nenhum. 100.000, tá? Raiz quadrada, tá aqui, raiz quadrada de 100.000. Aproximadamente 316,23, ó, 23. Aí a pessoa vai dizer, professor, aí tá 22. É, tá 22, mas o próximo número é 7. Então, se é 7, eu vou arredondar para mais, vou arredondar para 23. E se fosse menor do que 5, eu arredondaria para menos, para 22. Tá? Como é maior que 5, eu arredondo para 23. Tá? Então, eu vou arredondar aqui. A hipotenusa ao quadrado dá 1.000. Que número que ao quadrado vai dar 1.000? Aproximadamente 316,23 metros. Tá? Então, quer dizer que o valor aproximado dessa hipotenusa é de 316,23 metros. É só essa forma que a gente tem para encontrar essa distância? Não. Existem outras 3 relações matemáticas que também podem ser utilizadas para calcular distância. E não só distância, para calcular também o tamanho dessa angulação, quantos graus você tem que rotacionar o canhão, né? Essas outras 3 relações, eu acho que vocês vão lembrar. Uma se chama seno, outra se chama cosseno e a outra se chama tangente. Seno, cosseno e tangente. Mas a relação seno, cosseno e tangente só vão funcionar se você usar um ângulo como referencial. Esse símbolo que eu acabei de desenhar aqui é o símbolo θ, a letra grega θ. Ela pode ser usada para representar ângulos. Todas as letras gregas podem ser utilizadas para representar ângulos. Então, esse θ é o ângulo que você vai usar como referência. Θ, θ, θ. Então, por exemplo, o seno relaciona o cateto oposto ao θ, o ângulo que você vai utilizar, dividido pela hipotenusa do triângulo. O cosseno já usa cateto adjacente, também dividido pela hipotenusa do triângulo. Já a tangente já vai usar o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Mas tudo isso tendo um ângulo como referência. Por exemplo, voltando aqui no nosso exemplo anterior,
ângulo de 30 graus, que é esse bem daqui, o cateto oposto é aquele de lá. O cateto adjacente é o cateto que está ao lado, é esse daqui. Tá? Então, para o ângulo de 30 graus, esse é o cateto oposto. E esse aqui seria o cateto adjacente. Se eu não soubesse, por exemplo, que isso aqui mede 100 metros, eu poderia descobrir quanto é que mede esse lado usando o valor do ângulo e o valor do cateto adjacente. Se eu não soubesse quanto é a hipotenusa, a gente acabou de calcular que dá 316,23, eu poderia descobrir usando o valor do ângulo e, de novo, o valor do cateto adjacente, ou do cateto oposto, tanto faz. Vamos ver como é que ficaria, por exemplo, o valor da hipotenusa nesse caso. Pela ideia, nosso triângulo é mais ou menos assim. Ficou feio. Ó, agora ficou mais bonito. Pela ideia, nosso triângulo é mais ou menos assim. Aqui são 30 graus. Aqui são 300 metros. E se eu quisesse saber quanto é que mede a hipotenusa, eu poderia usar. O lado de 300 metros é o lado adjacente do 30 graus. Adjacente. E eu quero descobrir quanto é a hipotenusa. E aí, se eu voltar aqui, qual dessas três relações usa cateto adjacente com a hipotenusa? Seno, cosseno ou tangente? Cosseno. Cosseno. Quer dizer que se eu pegar, dividir o cateto adjacente pelo valor da hipotenusa, eu tenho o cosseno, a relação cosseno. E nesse caso, como são 30 graus, cosseno de 30 graus. Agora, o que eu precisaria é apenas substituir os elementos. Cateto adjacente, tá ali, está dizendo que mede 300 metros, então vai ser 300. A hipotenusa, eu não sei quanto mede, porque é justamente isso que a gente quer calcular, a medida da hipotenusa. Já o cosseno de 30 graus, vocês devem saber, porque vocês têm anotado no caderno de vocês, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 dividido por 2. Tá? Esse é o cosseno de 30 graus. Raiz de 3 dividido por 2. Continuando. Aqui é uma equação. Então eu tenho que descobrir o valor de x. Para isso eu tenho que isolar ele. Ele está embaixo, não pode estar embaixo, tem que estar em cima. Então o que eu vou fazer? Tem várias estratégias que eu posso utilizar aqui. Várias. Eu posso, por exemplo, pegar esse x e trazer para cá multiplicando. Né? Eu também posso pegar esse 2 e trazer para o outro lado multiplicando. Mas eu não vou fazer isso, porque tem gente que é viciada em fazer desse jeito e acha que só dá para fazer assim. Não tem outra maneira de fazer, tá? Não vou fazer, porque eu quero mostrar para vocês que tem outras maneiras de fazer isso também. Outra maneira de fazer isso. Você virar a equação toda. Como assim? Para o x ficar em cima, você vira a equação todinha. O que está embaixo vai tudo para cima e o que está em cima vai tudo para baixo. É outra maneira de fazer também. É usual esse método? Não, normalmente as pessoas não usam. Mas funciona? Funciona muito bem. Aí, para continuar, você pega o 300 e joga para o outro lado lá. Só o 300, o x não, só o 300. Então ficaria x é igual a 2 vezes 300 dividido por raiz de 3. Ou seja, 600 dividido pela raiz quadrada do número 3. Vocês sabem quanto é a raiz quadrada do número 3? A raiz quadrada do número 3, gente, é um valor aproximado. Ele é um valor infinito, na verdade. Se eu pegar aqui, ó, vocês vão ver que dá aproximadamente 1,73. Mas não é só isso, ela é infinita. Pode ver que ela é infinita. Ela continua.
Mas a gente pode usar as 3 primeiras casas decimais, não tem problema. Então ficaria 600 dividido por 1,73. E aí, quando você vai lá na sua calculadora, 600 dividido para 1,73. Deu 346. Por quê? 0,82. Por quê? Vocês entenderam o que aconteceu? Entenderam por que eu estou em dúvida? Entendi, não. Não entendeu por que eu estou em dúvida? Não entendeu o motivo da minha dúvida? Explica aí, pessoal, o que foi que aconteceu. Acontece que no outro cálculo que a gente acabou de fazer aqui, deu 316. E ali deu 346. Por quê? Por quê? Por que está dando isso? Por que está dando errado? Simples, está dando errado pelo seguinte. É porque esse ângulo aqui que está sendo formado não é de 30 graus. Como foi um exemplo que eu dei, o valor do ângulo está errado. Esse ângulo não mede 30 graus. Então está aí um desafio bem interessante para nós, né? Já que esse ângulo que está bem aqui não é 30 graus, claramente não é 30 graus porque o valor que deu aqui na hipotenusa não é o mesmo valor que deu aqui nesse outro cálculo. Tinha que ser o mesmo valor porque eu estou calculando a mesma coisa. Em todos os dois casos eu estou calculando o tamanho da hipotenusa. Isso quer dizer que esse ângulo aqui com certeza não é de 30 graus. É um outro valor. Qual é? Não sabemos. E como é que a gente pode fazer para saber? A gente pode calcular quanto é que é esse ângulo aqui. Como é que eu posso fazer isso? Com algumas informações que tem no texto. Lá na imagem mostra pra gente que essa lateral mede 300 metros. E mostra que essa lateral aqui mede 100 metros. Tá? As laterais, uma mede 300 e a outra mede 100. Vamos apagar tudo isso aqui. Compartilhar, alterar, copiar, enviar para trás. Pronto, apaguei. Um mede 300 e o outro mede 100. Então, como é que eu vou determinar esse ângulo aqui? Bom, se vocês lembram, para esse ângulo de 30 graus, esse aqui é o cateto oposto. E esse daqui é o cateto adjacente. Então, se eu usar esse cateto oposto dividido por esse cateto adjacente, eu tenho o que a gente chama de tangente do ângulo. A tangente do ângulo é o valor do cateto oposto dividido pelo valor do cateto adjacente. Tá? Então, se eu pegar aqui o valor do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, eu tenho a tangente do ângulo. Tenho a tangente do ângulo. Nesse caso, eu vou ter 300 dividido para 100. 300 dividido para 100 vai dar 3. 3. No caso aqui são graus. A gente está trabalhando em graus. Né? Se eu não tô... Não, desculpa. Apenas 3. E aí a gente fica, poxa, qual é o ângulo que tem tangente valendo 3? Qual é o ângulo que tem tangente valendo 3? Para a gente poder descobrir qual é o ângulo que tem tangente valendo 3, a gente vai usar o seguinte, a gente vai pegar esse nome tangente e jogar para o outro lado da equação e vai aparecer assim, ó, arco tangente de 3. Ou também pode escrever assim, ó, tangente de menos 1, tangente elevado a menos 1 de 3. Isso aqui, que está escrito aqui, é o mesmo que eu escrevi aqui, arco tangente do número 3. Então, eu estou procurando o ângulo cujo arco tangente vale 3. O ângulo cujo arco tangente vale 3. Como é que eu vou fazer para descobrir?
Ou eu procuro na minha tabela, ou eu vou aqui na minha calculadora. Tá? Vou aqui na calculadora. Aqui na minha calculadora tem isso aqui. Trigonometria. Aqui. Aqui tem tangente, mas eu não quero tangente. Eu quero o arco tangente. Eu quero isso aqui, ó. Eu quero isso aqui. O arco tangente que vale 3. Quem é que tem arco tangente valendo 3? Tá, isso que eu quero. Então, vamos escrever direitinho lá. Vamos pagar aqui. Aí digita o 3. Aí, lá na trigonometria, arco tangente. Olha lá. Olha aí. Pronto. Quer dizer que o ângulo que eu procuro em graus, tem que ser em graus. Vamos mudar aqui. Aqui. Nossa, tudo isso? Não pode ser tudo isso. Toda vez eu clico errado, eu clico em tangente, não é tangente, é arco tangente. 3. Muda aqui, arco tangente. É. Ai, gente. Aula ao vivo é assim, né? Aula ao vivo é assim. Ninguém percebeu que eu escrevi ao contrário aqui, não, gente? Quanto é que mede o cateto oposto? Quanto é que mede o cateto oposto? Epson. 100, né? Ah, vocês que eu vou Mas contar quanto foi mesmo. que eu coloquei Parece que aqui? sim. Quanto foi que eu coloquei aqui? 300. 300. 300, aí não vai dar certo. Galera voando. É ao contrário, é 100, gente. Aqui é 300. Então aqui não vai dar 3. Aqui não vai dar 3, vai dar 1 sobre 3. Tá? Então aqui não é 3. Aqui é 1 sobre 3. Aqui também é 1 sobre 3. Aqui também é 1 sobre 3. 1 sobre 3. 1 sobre 3. 1 sobre 3. Agora sim vai dar certo. Agora a gente volta lá na calculadora. Agora sim vai dar certo. E digita 1 sobre 3 aqui. Como é que eu vou digitar 1 sobre 3? Eu vou botar 1 dividido para 3, ou então na minha calculadora já tem aqui, ó. Né? Já tem a possibilidade aqui. Deixa eu clicar aqui. 1 sobre 3. Botaria assim, ó. 1 sobre 3. Vai direto. Se eu não tiver isso na calculadora, eu digito 1 sobre 3. Perfeito. Aí depois que eu digitar 1 sobre 3, eu venho aqui na trigonometria e procuro o arco tangente, que é esse aqui. Aí eu clico, pronto, agora deu certo. O ângulo lá não era de 30 graus, o ângulo era de 20,48 graus, aproximadamente. Então, quer dizer que esse ângulo que o atirador usou, não era o ângulo de 30 graus, era de aproximadamente 20,48 graus. Agora sim. Como é que eu sabia que estava errado? Simples. Estava dando 70, né? Estava dando 70 e pouco, 71, estava dando 71. Mas por que não era 71? Ora, lógico, se esse daqui é mais fechado, ele é menor do que esse aqui. Então, como é que esse podia dar 71? Se esse desse 71, quer dizer que esse aqui ia dar uns 19, mais ou menos. Se esse desse 71, esse aqui ia dar uns 19, porque os dois somados tem que dar 90. Então, não podia estar dando 71. E por que estava dando errado? Porque eu botei o valor ao contrário aqui, ó. O cateto oposto em cima era 100, o adjacente embaixo era 300. Tá? Então, ó, na próxima aula, a gente vai continuar. Hoje vocês viram para que serve essa trigonometria, onde a gente pode utilizar, principalmente para cálculos de distância. E na próxima aula a gente vai trazer alguns exercícios e fazer algumas questões em aula. Tá? Em aula a gente vai fazer essas questões, resolver essas questões, para depois vocês poderem fazer sozinhos. Tá ok?
Agora eu vou mandar para vocês aqui a frequência para vocês assinarem. Então não saiam ainda da aula. O Marcos, que já assinou, já pode se retirar, viu, Marcos? Não, eu saí antes de assinar. Vou assinar agora. Ah, foi? Tá bom, então, não tem problema. Peraí. Eu entrei no meio da aula, mas deu para entender um pouco. Ah, que bom, que bom. Eu mandei aí no chat eu mandei o link. Abram o link e respondam presença aí no formulário, por favor. Vamos lá. Um já respondeu, faltam os outros. Pronto, já respondi. Você agora pode sair, né? Já. Muito obrigado, gente. Nossa aula de hoje já acabou, tá? Tá. Vejo vocês, se eu não me engano, na sexta-feira que vem agora. Para aqueles que não assistiram, tá? Para aqueles que não assistiram a aula, ela foi filmada, interrompi a gravação, e depois eu vou